Salve Zona Leste, salve todas as periferias, salve a quem está acompanhando essa videoaula, salve Jongo dos Guaianás. Meu nome é Keila Rodrigues, eu sou poeta, brincante, bordadeira, artista educadora e produtora cultural. Sou integrante do Grupo de Coco Semente Crioula, idealizadora do projeto de bordado, poesia e culturas populares, Cabocla de Lança Estandartes Poéticos, e também sou articuladora, uma das articuladoras, do Fórum de Cultura da Zona Leste. E hoje, a convite dos jongueiros aqui de Guaianazes, aqui da ZL, vou trocar uma ideia com vocês, bater um papo, compartilhar uns pensamentos e umas inquietações a partir de uma pergunta que para mim é muito instigante. O que carrega o seu estandarte? Bom, então para a gente começar, refletir um pouco sobre o que carrega o nosso estandarte, refletir sobre como ele é feito, quem utiliza, quais são os seus significados, qual a sua importância, eu vou começar numa definição mais formal, que é a definição que a gente vai encontrar nos dicionários aí, quando a gente procura pela palavra estandarte. Na definição do dicionário, o estandarte é um tipo de bandeira, ricamente bordada, às vezes em fios de ouro, usada como guia em regimentos militares, insígnia de corporações ou comunidades religiosas e civis, símbolo distintivo de chefes de Estado, de pessoas de famílias reais ou representantes de um país. Então, já na definição do dicionário, a gente consegue perceber, que os estandartes eles são utilizados por grupos diversos em contextos diferentes, onde cada contexto e cada grupo social vai também propor um significado dessa bandeira. Aqui tem uma pequenininha atrás de mim, que eu fiz com o mapa aqui da Zona Leste, buscando territorializar os grupos de culturas tradicionais, culturas populares presentes no nosso território. E muitos são feitos nesse formato, tem outros que são com formatos diferentes também, mas esse aqui é um formato bem comum de encontrar estandartes. E a gente vai perceber então que esses usos são diversos, e aqui nesse trecho do dicionário já dá para perceber alguns grupos sociais que a gente pode identificar. Então, uso por grupos militares, religiosos, civis e também de forma decorativa, com o passar do tempo ele passa a ser um elemento também decorativo. Esse aqui, por exemplo, está cumprindo essa função aqui na minha casa, embora também tenha o seu significado, mas está cumprindo uma função mesmo de deixar aqui minha parede mais bonita. E agora a gente vai ver alguns exemplos desses usos nesses diferentes contextos. Então, para começar trazendo, compartilhando algumas referências com vocês, dessa diversidade de bandeiras, estandartes e seus usos, eu vou começar falando das Assafu Flags. Não sei se a pronúncia está correta, Assafu, mas é isso ou é algo próximo, essa foi uma palavra de origem africana, que significa povo da guerra, e está relacionada ao povo Fante da costa sul de Gana. Então, nas cidades que fazem parte da costa sul de Gana, a gente vai encontrar essas Assafu Flags, flag significa bandeiras, e que são uma tradição presente nessa região, uma tradição com mais de 300 ou 400 anos de feitura dessas bandeiras à mão, a partir dessas comunidades que vão fazer diversos usos dela também. Um que a gente vai identificar que é bastante relacionado quando a gente pesquisa sobre essas Assafu Flags são as bandeiras de uso militar, E isso está relacionado também com o processo de colonização europeia nesses territórios, nessas cidades que formam a costa sul de Gana. Então as bandeiras, essas Assafu Flags, elas vão ser símbolos dessas companhias, símbolos importantes para identificar as companhias. Em todas as cidades ao longo da costa haviam essas companhias que tinham algumas relações com os britânicos também, nesse momento, diferentes relações inclusive.
e vão fazer como um uso simbólico aí nessas batalhas essas bandeiras, que inclusive, não só nesse contexto militar como em outros, né, eram tidas como elementos assim que, se fossem retirados do grupo inimigo, né, era considerado como uma parte da vitória, né? Quer dizer, pela representatividade desse símbolo, dessas bandeiras nessas batalhas, né? Então, essas bandeiras, essas Asafo Flags, elas têm uma bandeira britânica, né, aplicada na parte superior, né, de um dos lados da bandeira, muito por conta desse contexto, né, de colonização que eu falei, né, e por conta dessas relações que aconteciam nesse momento, né, e também no centro, né, e nas outras extremidades das nossas full flags, a gente vai poder identificar figuras, né, desenhos, todos feitos em formato de aplicação também, né. A aplicação é uma técnica manual utilizada muito pelas bordadeiras, né, que é você recortar tecidos com determinados formatos e ir criando imagens, né? Bordando essas imagens, juntando essas imagens com algum ponto de bordado ou de costura, formando imagens maiores, né? As arpileiras também, chilenas, também fazem muito uso dessa técnica, né? Das aplicações. E nessas bandeiras, majoritariamente, a gente vai ver então a técnica das aplicações sendo utilizada tanto para colocar essa bandeira britânica aí nesse momento, né, como também para colocar essas outras figuras. E o que são essas figuras, né, que estão dentro dessa bandeira ou que estão compondo essa bandeira? São imagens, né, que remetem a histórias tradicionais dos povos dessa região, né? São símbolos importantes para as pessoas que vivem na região, são provérbios, são ensinamentos, né? Então, quer dizer, embora haja aí uma relação um pouco complexa com esses colonizadores, né, a ponto de aparecer nessas Asafo Flags, na bandeira britânica, né, por um outro lado, as narrativas que estão sendo contadas dentro dessas bandeiras, né, ainda remetem a essa história, a essa memória do povo Fante de Gana. Então não é só uma referência militar, né? A gente começa a ver que também tem outras coisas aí que estão dividindo esse espaço, né? Códigos que a gente pode chamar de códigos comuns, né? Compreendidos coletivamente por essas comunidades, né? Que vão poder trazer também uma ideia de ensinamentos, né, que perpassam de geração em geração, assim como a oralidade, né, a gente tem aí metáforas visuais, né, que são colocadas nessas bandeiras, né, e que cumprem essa função também, né, de trazer essas memórias, esses ensinamentos e essa forma de comunicação, né, porque são coisas muito específicas. Só olhando assim a gente pode, isso é uma pessoa, é um facão, é um fogo, mas não é só isso, né? Tem significados que são significados comuns a essa comunidade. Então, vão ser compreendidos por essa comunidade também. É importante a gente perceber que a comunicação está sendo feita ali com códigos e referências locais, né? É uma forma também de desafiar o tempo, né? Para manter essas narrativas aí a partir dessas bandeiras. Mas apesar de a gente encontrar bastante referências, né, sobre as Asafo Flags sendo utilizadas nesse contexto militar, de batalhas, e com tudo isso que eu falei para vocês agora, elas também são usadas, né, para serem dançadas. Então é muito comum que cada comunidade, né, tenha aí as suas bandeiras e utilize também em ritos de danças, ao som dos tambores, né? Como eu comentei no começo, são as Asafo Flags datam aí de mais de 300, 400 anos aproximadamente, né? Então, ela vai ter um uso nesse momento de colonização, porém, ela tem, né, usos anteriores, e um deles está muito relacionado a esses ritos aos sons de tambores, né, onde um homem, geralmente um homem, desenrola essa bandeira e dança. Depois, se vocês procurarem no YouTube, aí tem muitos vídeos, são danças muito bonitas, assim, a partir dessas bandeiras, né? E se a gente pensar também, quando a gente fala de bordado ou de tecidos, né, africanos, vale lembrar que os tecidos africanos, aqueles que a gente está mais acostumada a ver por aqui, né, que tem as estampas, né, eles são tecidos que também, na sua trajetória histórica, carregam significados, simbologias, né,
que também estão dentro desse mesmo espectro que eu comentei, né? De códigos comuns que vão ter significados que muitas vezes a gente acha bonito, né, pela visualidade, mas não consegue identificar. Porém, os grupos sociais, né, a quais cada tecido daquele pertence, tem aí também essa forma de comunicação, né? Então, tem algumas estampas que são para determinadas situações, para festas, para funerais, né? Enfim, despedidas, não sei se chama funeral, para grupos sociais diferentes, né? Mas isso também é uma construção que a gente, para compreender, precisa estudar, né? Cada símbolo, mas as comunidades em si sabem identificar. Nesse caso das Asafu Flags, né, não estão sendo utilizadas essas estampas que estou mencionando agora, né? São tecidos lisos de cores diferentes que vão sendo construídos aí as imagens a partir dessa costura, né, desse bordado. E vale lembrar também, vou colocar algumas imagens aqui, que como a gente está falando de grupos militares, né, onde muitos homens faziam parte, essas bandeiras também eram muito comuns e ainda hoje são comuns serem bordadas, né, por homens. Inclusive, né, hoje se a gente for procurar por elas, a gente vai perceber uma mudança muito importante, que é aquela bandeira britânica lá que aparecia no começo, elas vão desaparecendo, né, das Asafu Flags a partir do processo de independência, né, ou dessa construção dessa independência de Gana. Então essas bandeiras que antes tinham lá o emblema britânico, né, passam a serem substituídas então pela bandeira de Gana, né, e isso significa muito. Então, eu acho que nesse contexto das Asafu Flags a gente já consegue perceber aí diferentes usos, né, que a gente pode identificar pelo menos 3 situações, né, que é esse uso militar durante as batalhas, mas também tem uma questão que talvez a gente possa chamar de ritual, né, que são as danças, ou cultural, as danças ao som dos tambores, né, algo também que eu preciso aprofundar, né, com relação à pesquisa disso. E também, né, a narrativas, né, narrativas através dessas metáforas visuais, né, que até hoje compõem, então, o contexto de Gana, né. Eu li que elas vão se transformando também, né, em objetos decorativos, muitas são vendidas ao redor do mundo, né, e essa produção continua e tem essa presença masculina muito forte, né, às vezes a gente tem sempre uma referência das mulheres costurando e bordando, mas nesse contexto, como em outros que a gente vai ver também hoje, tem essa figura do homem, né, fazendo essas costuras. E agora, né, eu falei um pouco das Asafu Flags, basicão, tá, gente? Pois vamos nos aprofundar aí, que são bem interessantes essas produções. A gente também vai encontrar os estandartes, né, sendo utilizados em festas religiosas, né, que aqui no contexto brasileiro vai estar muito relacionada, né, às igrejas católicas, como também vai estar relacionada às tradições de matriz africana, né? A gente vai ver aí, por exemplo, os dos estandartes nas folias de reis, nas festas do divino, nos reinados, na festa do rosário, com esse cunho religioso, né? Geralmente são utilizados para abertura de procissões, de cortejos, né? Com um cunho mesmo de devoção, de fé e de homenagem, né, aos seus santos, no caso da Igreja Católica, e também aos seus orixás, no caso das tradições de matriz africana, né? E isso também vai sendo construído, né? A gente passa por um momento de sincretismo, né? Passa por um momento de resistência a esse sincretismo também, ou de uso estratégico, né? Mas nessas festas chamadas populares, em que são cultuados, né, homenageados santos e orixás, ou santos ou orixás, é muito comum a gente ver essas bandeiras também sendo carregadas, né, por uma porta-estandarte, por um porta-estandarte, né, que vai ter essa função aí de guia, de abertura de caminhos, né, dentre outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né.
E aí a gente chega aqui nas manifestações tradicionais chamadas populares. Eu sempre falo chamadas populares porque existe uma discussão, né, muito importante, muito presente dentro desse termo popular. Alguns grupos não fazem uso desse termo, preferem nomear essas culturas como culturas negras ou culturas indígenas, né? Porque o termo popular, historicamente, ele vai ser utilizado, né, como uma forma de diminuir, né, as manifestações que estão dentro de um contexto em que se chama de baixa cultura, né? Nessa discussão de alta cultura, baixa cultura, né? Vai se eleger aí alta cultura como uma, baixa cultura como outra, e essa baixa cultura que não por acaso, né? É onde estão as populações negras, as populações indígenas, né? E a gente chegando aqui também nesse contexto urbano, né? As populações periféricas, são essas culturas que são chamadas de populares para diminuir aí a sua importância, né, para diminuir os seus significados, a sua potência, enfim. Então vão ter grupos que não vão utilizar esses termos, né, e vão reivindicar que sejam nomeados de fato como culturas negras, como culturas indígenas ou culturas periféricas, né? E vão ter grupos que vão ter a consciência também, né, do que é feito nesse sentido, mas que vão fazer uso do termo popular, positivando esse nome, né? Ou essa nomenclatura. É muito comum a gente ver, né, principalmente na atualidade, muitos grupos que a gente conhece, que estão nessa cena das manifestações tradicionais, sejam comunidades tradicionais ou grupos no contexto periférico, que vão colocar o nome das suas companhias, como Companhia de Cultura Popular, vão né, fazer a divulgação dos seus trabalhos como grupos populares, né? Aí é uma definição como cada grupo entende também esse processo, né? Então sempre eu falo chamadas, manifestações tradicionais chamadas populares por isso, né? Porque existe essa discussão, esse debate, né? Colocado aí para a gente refletir e que realmente tem muita importância, né? Muitos motivos e vale a pena conversar também. Então, para a gente pensar um pouco nessas manifestações tradicionais chamadas populares, eu trouxe aqui como referência os estandartes produzidos pelo Manuelzinho Salustiano, né? Para quem não conhece o Manuelzinho Salustiano, pelo nome aí, né? Esse nome já é bem comum para gente. Ele é um dos integrantes da família Salu, né? Uma importante família lá de Pernambuco, filho do mestre Salu. E o Manuelzinho, né? Além de ser da Associação de Maracatu de Baque Solto de Pernambuco, do Maracatu Piaba de Ouro, né? Maracatus rurais, ele também é bordadeiro, né? E há quase 30 anos ele produz estandartes para esses maracatus, né? Assim como também produz outros bordados, né? Mas dentro dos maracatus, o Manuelzinho tem uma produção muito grande, por isso que eu trouxe ele como referência, né? Inclusive em 2012 ele chegou a fazer uma exposição chamada Estandartes, Arte de Manuelzinho Salustiano Pede Passagem, né? Onde ele expôs aí uma grande quantidade dessas produções que ele fez ao longo dos anos, outras que ele fez especificamente para essa produção, né? E que de 2012 para cá deve ter aumentado bastante, né? Então eu trouxe os estandartes do Manuelzinho para a gente perceber, né, que as manifestações que têm cortejos, né, também fazem muito uso desses elementos, né, nos seus cortejos, nas suas festas, né? E mesmo as manifestações que não têm cortejo, como o coco, por exemplo, né, ou o jongo, que são manifestações em roda, também vão fazer uso desses estandartes, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê desses usos também. Então, eu trouxe essa referência para a gente perceber, né, que dentro das manifestações tradicionais, o estandarte ele compõe também, ele é parte, né? Assim como tem os instrumentos, tem os figurinos, né? Tem elementos simbólicos, o estandarte é um desses elementos bastante importante também dentro dessas tradições chamadas populares. E aí, para fechar aqui os exemplos, eu vou trazer também os estandartes do Arthur Bispo do Rosário, né? Arthur Bispo do Rosário é um artista negro, nordestino, de Sergipe.
Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, chegou a ficar internado acho que mais de 50 anos, né, na colônia Juliano Moreira, que ficava no Rio de Janeiro. Hoje em dia essa colônia, se não me engano, é um museu que tem as obras do Arthur Bispo do Rosário, né? E ele é muito conhecido, é um artista plástico, né? Artesão, costureiro, bordadeiro, artista visual. E ele é muito conhecido por uma das suas obras que é o Manto, né? Todo mundo fala do Manto, do Arthur Bispo do Rosário, porque ele acreditava, né, que ia chegar o dia do juízo final e que ele ia ter esse encontro com Deus, né? E ele estava se preparando, né, bordando esse manto para o dia desse juízo final, né, para o dia desse encontro com Deus. Então tudo que ele fazia, o manto, como os outros trabalhos artesanais dele, estavam muito voltados ao dia que tivesse esse encontro, né? E que ele pudesse então levar essas memórias do mundo, né, para esse encontro, para esse juízo final. E aí, o Arthur Bispo do Rosário, dentre as produções dele, ele também bordou diversos estandartes, né, dentro desse mesmo contexto. Então, a gente vai ver aí peças mais artísticas, né, embora né, há registros de que ele não tinha essa pretensão, né, de ser chamado de artista, porque ele entendia que o que ele fazia era um chamado divino, né. Então a gente vai perceber que na obra do Arthur Bispo do Rosário, em toda a obra, com os estandartes dentro, né, a gente vai encontrar também uma característica artística, né, que hoje em dia é peça de museu, mas também vai encontrar uma característica divina, né, que ele mesmo dava para as suas produções. Então a gente vai percebendo aí que nesses 4 exemplos que eu dei, essas características, né, entre militar, divino, religioso, festivo, né, elas vão aparecendo de maneiras diferentes, né, e vão se entrelaçando. Então, tirando esses estandartes mais formais, né, de rei, rainha, representações mais nesse sentido, né, essas outras representações e uso dos estandartes vão se misturar um pouco, né, esses elementos todos que eu comentei com vocês. E aí, né, para ir fechando aqui a nossa prosa e chegar no que carrega o seu estandarte, né, eu quero dividir com vocês, né, um vídeo que eu gravei em 2019, eu acho, durante a oficina Bordado a Muitas Mãos, que eu estava desenvolvendo lá na Oficina Cultural Alfredo Volpi, e eu tive uma ilustre participante dessa oficina, e eu acho que é a melhor pessoa para falar sobre a importância dos estandartes dentro das culturas tradicionais e o que ele carrega. É a bandeira mostrando quem a gente é e o porquê que você também. Então, para você segurar esse estandarte, eu acho que tem que ser com muito respeito, porque você está carregando o nome da sua companhia, não é? É uma responsabilidade muito grande. E é o que eu muito gosto de fazer. Eu sou muito ciumenta, eu morro de ciúme do meu estandarte. Eu fico meu filho, o estandarte é meu. Quando eu não vou, quem vai carregar? Aí geralmente ele saiu poucas vezes assim, sem a minha presença, né? Mas foi. E eu faço tudo com muito amor, porque ele significa toda a família do grupo, né? Tem um pouco de cada um. E a vivência que a gente tem dentro. Os outros falam, mas é um pedaço de pano. Gente, não é só um pedaço de pano. Esse pedaço de pano, ele tem história. Mestra Soraya, salve nossa eterna rainha do baque. Soraya só raia, né? Permanece raiando aí suas memórias, suas raízes. Aqui na Zona Leste, onde nasce o sol, né? Nasceu Soraya Aparecida, nossa mestra amada.
Bom, poderia encerrar o vídeo agora com essa fala, né? Depois da Soraya não tem nem mais o que dizer. Mas para compartilhar também um pouco até das conversas, né, que eu tive com ela com relação a isso e de outras pesquisas e conversas com outros mestres e brincantes, né? Dentro dessas culturas tradicionais chamadas populares, a gente vai perceber, né, que o estandarte ele é uma bandeira de tradição e de festa, né? Que ele é um elemento simbólico dessas tradições secularmente presente, né? E que vai, assim como as Safu Flags, trazendo, né, em si um pouco da história, da memória, das simbologias, de fundamentos, né? Muitos grupos também vão trazer essa questão da fé, né? Dessa presença, né? De conhecimentos, de saberes, né? Alguns que são segredos também, nem tudo a gente sabe, né? Então isso é algo que está muito presente também, essas simbologias, essas cosmovisões, né, que fazem parte também dessas tradições, principalmente os grupos que têm mestras e mestres, né, que são parte desses fundamentos também. Então a gente pode pensar que esses estandartes, né, das manifestações tradicionais, chamadas populares, que podem ser em cortejo, podem ser em roda, né? E que muitas estão presentes aqui no nosso território. Aqui a gente tem maracatu, tem afoxé, tem coco, tem samba de roda, tem samba de bumbo, tem samba reggae, tem marabaixo, né? Tem jongo, tem um bocado de coisa, né? Então, dentro dessas tradições, os cantos, né? As vestimentas, as formas de manifestação estão muito ligadas à memória, à identidade, à resistência, à ancestralidade, né? E o estandarte como um elemento que compõe também essas manifestações, que também é parte dessas manifestações, ele também carrega isso, né? Então você vai ver o nome do grupo lá no estandarte, você vai ver o ano que aquele grupo nasceu, você vai ver as cores que aquele grupo carrega, você vai ver os símbolos que aquele grupo carrega e tem coisas que você nem vai ver, mas que estão lá, né? Então, são elementos, né, importantes aí que compõem essas manifestações e que são carregados de axé também, né? Claro que vão ter grupos, né, que não estão imbuídos, né, de todos esses fundamentos, né, e que vão carregar muito mais numa perspectiva, né, de bandeira do grupo, de apresentação do grupo, também faz parte, né? Mas mesmo assim, né, é um elemento que precisa ser cuidado, né, precisa ser respeitado, né, e assim como a gente respeita outros elementos que estão dentro dessas manifestações, o estandarte, né, como a Soraya disse, ele não é só um pedaço de pano, né, é um pano que traz história, traz memória, traz significados, né, e um monte de outras coisas. E por isso, né, que a pessoa que carrega o estandarte, a porta-estandarte ou porta-estandarte, geralmente é uma pessoa escolhida a dedo também, né? Não é qualquer pessoa que pega e sai carregando e, vamos lá. Não. É uma pessoa escolhida a dedo porque ela tem um cargo, né? Ela tem uma tarefa, uma incumbência, uma missão, um compromisso, né? E para alguns grupos, para algumas comunidades, né, carregar o estandarte, ser o porta-estandarte é também, além de uma missão, uma honraria, né? Já que essa é uma bandeira mesmo, né? É a bandeira que carrega os símbolos do grupo, é a bandeira que carrega a memória dessa comunidade, né? E que em alguns casos está ligada à religiosidade e aos fundamentos, né? Então, toda vez que vocês verem um estandarte por aí, pensem, né? Como disse a mestra Soraya, que ele não é só um pedaço de pano, né? Que ele é muito mais que isso e que tem coisas que nossos olhinhos aqui não podem ver, né? A vida também é aquilo que a gente não vê a olho nu. E eu acho que dentro das manifestações tradicionais chamadas populares, né, muito do que faz parte dessas manifestações, né, não tão ligadas somente à materialidade, né, estão ligadas a outras coisas. E aí são processos de aprendizado, de escuta, né, de observação. Bom, acho que é isso, né, a ideia dessa conversa, que abre aí um ciclo de oficinas, né, que eu vou desenvolver dentro do projeto do Jongo dos Guaianás.
na produção de estandartes, compartilhamento de técnicas, né? Eu pensei que seria importante, antes de fazer o estandarte, né? Muitas vezes eu faço para grupos, para pessoas, faço para mim mesma, né? Achei que seria importante ter esse momento de troca também, né? De refletir quando a gente tem um estandarte, né? O momento de feitura dele também é um momento que não pode ser qualquer momento, né? Não pode ser com qualquer energia, não pode ser de qualquer forma, né? Também tem uma preparação para isso. E para fechar essa conversa, então, eu queria falar para vocês o que eu carrego nos meus estandartes, né? Essa história dos estandartes começou em 2017, né, para mim. Na verdade começou antes, assim, porque eu já vim observando, né? Era um elemento que já me chamava muita atenção nessas manifestações, porque eu sou filha de costureira, né? Sou filha de bordadeira, sou neta de costureira, neta de bordadeira. Minha avó fazia renda de bilro, né? Costurava com máquina à luz de candeeiro. Minha mãe começou costurando assim também. Depois teve que enfrentar a indústria, né, das fábricas de costura aqui em São Paulo. Precisou trabalhar como empregada doméstica para pagar um curso de costura na máquina industrial, sendo que ela já costurava miliducas lá em Garanhuns, né, no sítio Sapucaia, luz de candeeiro. Mas quando chegou aqui, né, esses dias ela até falou para mim que a costura que ela fazia lá, né, que ela aprendeu a costurar certo, chegou aqui e aprendeu a costurar errado, porque ela teve que entrar na lógica da produção em série, né, das fábricas. E para isso, o que ela conhecia lá não tinha serventia. Ela teve que fazer um curso para aprender a operar essas máquinas, né? E para conseguir ser contratada. Então, ela trabalhou como empregada doméstica um tempo, quando ela veio de Pernambuco para São Paulo, para conseguir sobreviver, né, em primeiro lugar, conseguir juntar um dinheiro para pagar o curso de máquinas industriais, para aprender a operar essas máquinas e aí depois poder trabalhar, né? A gente foi sustentado aí a agulha e linha, né? Eu costumo dizer, eu e meus irmãos, né? Minha música de niná era minha mãe costurando até de madrugada, né? Então é uma referência muito forte para mim. Então quando eu vejo, né, coisas produzidas a partir de tecido, sempre me chama muita atenção e eu sempre fico observando. E eu sempre ficava muito de olho nos estandartes. Depois eu tive acesso à exposição do Manuelzinho Salustiano, que eu mostrei para vocês. Também sempre ficava muito atenta a isso. E aí, por fim, né, com a partida do Daniel, em 2017, foi criada uma biblioteca comunitária lá no Quilombo Quebrada, que era o espaço onde a gente realizava o Sarau que Dizem os Umbigos, né? O Dani, a Samara e eu também fomos parceiros aí nesse projeto por muito tempo. E o último lugar onde o Sarau acontecia, né? Aconteceu, era no Quilombo Quebrada. E a galera botou uma estante lá, né, com os livros do Dani e outros livros, e nomeou como biblioteca Daniel Marques, né, Sundiata. E eu fiquei pensando o que poderia identificar essa placa, essa biblioteca, né, o nome da biblioteca, né, porque chega de apagamentos, né, gente? Então eu fiquei quebrando a cabeça em algum tipo de identificação para que as pessoas chegassem lá, vissem o nome dele e pudessem perguntar quem é Daniel Marques, né? E a galera pudesse contar quem é Daniel Marques, né? A importância dele para o território, como poeta, como brincante, percussionista, né? Dançarino, produtor cultural, ator, palhaço, militante, né? Por causas diversas. E aí eu pensei, o Dani não gosta de placa, né? Para ele tinha que ser alguma coisa artística. E aí já fazia muito tempo que eu não bordava, né? Apesar de ter todo esse contexto na minha família e ter passado por vários processos criativos e também de exploração, que outro dia eu conto, porque essa oficina tá ficando grande, eu lembrei que eu sabia bordar. E aí eu lembrei que o Dani, né, circulava aí por diversos grupos de manifestações populares aqui no território e também na cidade. E aí eu pensei que o estandarte, por ser esse elemento que carrega tantos símbolos e significados e é tão importante dentro dessas culturas, né, que poderia ser a tal placa da biblioteca. E aí eu fiz o primeiro estandarte com o nome dele,
que nomeia a biblioteca e que está lá no Quilombo Quebrada, né, no nosso bom e velho Itaim Paulista. E quando eu estava bordando esse estandarte para o Daniel, para a biblioteca comunitária, eu percebi que quando eu bordo, eu crio um outro tempo, né? Eu saio desse tempo maluco, desse tempo que a minha mãe teve que se adaptar quando ela veio do sítio, sem energia elétrica, com a máquina manual, com a luz do candeeiro, e chegou aqui e teve que se adaptar à loucura das fábricas e da produção em série. E eu já nasci na loucura das fábricas de produção em série, né? E tava num momento muito louco, assim. E bordando eu percebi a construção de um outro tempo, né? De um outro tempo, o tempo de um ponto de cada vez, né? Não dá para bordar correndo, não dá para bordar rápido, bordado não é linha de produção, né? Então, quando eu percebi esse tempo, eu tive tempo para refletir muitas outras coisas, né? E uma delas é que eu queria voltar a bordar, né? Queria recuperar essa herança ancestral e matriarcal presente na minha família, né? E aí, depois que eu bordei esse estandarte para a biblioteca do Daniel, eu bordei mais 2 estandartes. Um deles com uma poesia minha e um outro com uma toada de maracatu, né? Que tá lá na casa da Kelly Santos. E o da poesia tá na casa da Kelly também, aqui de Guaianazes, né? Então as Kellys foram as primeiras compradoras, né? Dos meus estandartes. E aí eu percebi, né? Que eu também carrego um estandarte, né? E que no meu estandarte, o que o meu estandarte carrega, o que carrega o meu estandarte são poesias, né? São tradições populares, são conhecimentos e saberes que são heranças da minha família, né? Mas que eu também encontro nesses encontros e reencontros que a gente vai tendo ao longo da vida com pessoas importantes, como por exemplo a mestra Soraya, né? Que apareceu aqui no vídeo. Então, cada vez mais a gente vai acrescentando pessoas importantes, símbolos importantes, palavras importantes, memórias, lembranças, né, resistência, identidades, né, ancestralidades, nesses estandartes que a gente vai carregando ao longo da vida. E é isso, né? Queria fechar essa oficina dizendo que o que eu carrego no meu estandarte são essas poesias e essa ancestralidade, né, que a cada vez mais se presentifica, né, como diria Ailton Krenak, o presente é ancestral. E agora fica o convite, né, para saber aí, para você pensar um pouco o que carrega o seu estandarte.